Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Ainda agora eu estava vendo um vídeo do Rodrigo Dias, do Ligados do Flu. Ele ontem tinha passado a notícia que o Fluminense estava interessado, fez sondagens sobre o Gabriel Peck e o Elinho, né? Dois jogadores para se o Fluminense viesse a negociar o Canóbio, poderia tentar negociar com um dos dois. Aí depois o Gabriel Amaral também comentou, o Lessa também. Agora de manhã o Rodrigo Dias falou que alguém do Fluminense, né, alguém ligado ao Fluminense, entrou em contato com ele falando que o Fluminense não está interessado em nenhum dos dois jogadores, nem no Elinho, nem no Gabriel Peck, que a notícia não procede. Mas essa época, como ele mesmo falou, essa época do ano, né, que de perto de janela, é assim mesmo. Aparecem as notícias, a verdade de hoje passa a ser a mentira de amanhã e a mentira de hoje passa a ser a verdade de amanhã, né? Eles não gostam de comentar nada para não prejudicar o andamento das notícias, das possíveis negociações que podem vir a se tornar uma contratação futuramente. Mas, em princípio, o Rodrigo Dias falou que a pessoa do Fluminense entrou em contato com ele e disse que não procede nenhuma das duas, dos dois jogadores para possíveis contratações, porque não foram nem sondados pelo Fluminense os dois jogadores. Todo mundo sabe que o Fluminense, como outros clubes, né, tem scout, né, e que esses scouts eles entram em contato com vários jogadores que possam vir interessar para saber sobre preços, sobre se o jogador tem interesse em voltar para o Brasil ou se for estrangeiro, se tem interesse em vir jogar no Brasil, o valor de repente que poderia ser contratado, o valor que o jogador gostaria de receber se viesse para o Brasil ou para o Fluminense. Tem várias relações lá no Fluminense que os scouts organizam e para se o Fluminense se interessar depois tentar trazer se necessário for, né? Aí, mas nisso aí por enquanto tem um ponto de interrogação para a gente saber se realmente vai se tornar realidade ou não. Para isso tudo, primeiro tem que ser vendido ou não, o Canóbio ou o Serna, né? Porque o Fluminense tem uma relação de jogadores que de repente pode ser negociado agora nessa janela, né? Na defesa tem uns três zagueiros, né? Que é o Freitas, que tem sondagem do Bolonha, já teve proposta no início do ano, tem sondagem do Bolonha agora, do Cagliari, todos dois da Itália, né? O Ignácio, o, o Igor Rabelo, também você tem sondagem para de repente ser negociado agora no meio do ano. Tem o caso do Ganso, que até foi afastado dos últimos jogos, porque ele parece que falou com a diretoria que não queria jogar o 13º jogo, que poderia ter alguma negociação por algum clube brasileiro, aí poderia prejudicar. Depois ele ficou chateado, porque a diretoria do Fluminense afastou ele do jogo contra o Laguária. Então aí, em princípio, ele deve ter alguma sondagem ou proposta. A gente vai saber agora quando eles voltarem das férias, que deve intensificar mais isso. Eu acho que é dia 23 de junho agora, deve terminar as férias dos jogadores do Fluminense, aí deve intensificar mais ainda isso aí, ou até antes, mas teoricamente a gente deve saber mais quando retornar das férias, lá para o dia 23 de junho agora, que foi o prazo que o Fluminense deu de férias para os jogadores. E também o Fluminense tinha falado que precisava
arrecadar em venda mais de 200 milhões. Aí tem, por isso que tem vários jogadores que podem ser negociados. Como já falei, esses aí tem o Canóbio, tem o Serna, tem de repente o Soteldo, tem o John Kelly foi procurado também, tem, tem vários jogadores que podem ser negociados pelo Fluminense, né? Então tem possibilidade de várias saídas e possibilidade de várias chegadas, porque assim, se saírem alguns jogadores, tem que trazer também, né? Porque o Fluminense tem que ter o elenco, não pode ter só 11 jogadores, tem que ter pelo menos 2 jogadores para cada posição. E eu ainda continuo batendo na tecla, eu estou sendo chato, mas eu continuo batendo na tecla que o Fluminense precisa trazer nessa janela um grande goleiro para ser reserva do Fábio. Por quê? Porque se o Fábio levar o terceiro cartão amarelo na véspera de um jogo importante, a gente não pode contar com o Vitor Eudes ou com o Pitaluga, né? Não tem nem como. Ou se o Fábio, Deus me livre, sofreu uma contusão, ficar alguns jogos afastado, o Fluminense vai ficar dependendo de Vitor Eudes ou Pitaluga? Não tem como. Então, o Fluminense tem que priorizar o reserva altura para o Fábio. Não adianta dizer, tem reserva lá, o Vitor Eudes Pitaluga. Não é reserva para o Fábio, né? Então tem que trazer nessa janela um grande goleiro para ser reserva do Fábio e, se necessário for, poder entrar e dar conta do recado, né? Então precisa de um grande goleiro, precisa de 2 grandes zagueiros, que tem o caso do Nino, e de repente Thiago Silva. Se não tiver nenhum dos dois, tem que correr atrás de 2 grandes zagueiros, pelo menos um grande zagueiro, porque se a gente perder 3, tem que ter pelo menos 2 grandes zagueiros, e trazer um mais ou menos. Ontem eu ouvi o Thiago Ferreira comentar sobre aquele Dantas, né? Que o Fluminense já teve interessado no Novo Horizontino, que ele está no Rio de Janeiro, né? E que o Fluminense andou conversando com ele agora no Rio de Janeiro. Pode ser algum interesse, pode vir a ser a contratação. E não seria caro, é um jogador que não seria caro e um bom jogador, um bom zagueiro. Eu acho que seria bom o Fluminense trazer. Até porque se o Fluminense perder 3, tem que repor 3 zagueiros também. Se vier o Nino, o Thiago Silva, trazendo o Dantas, seria muito bom mesmo. Aí seria muito interessante, tomara que seja verdade isso. E aí na frente teria que trazer um cincão, mas que não fosse aquele perna de pau butinudo, não. Um cincão que marcasse bem e que soubesse jogar também, para liberar mais o Martinelli e também o Hércules, né? Se o Hércules também não for negociado, nem o Martinelli. E também um meia para servir de reserva pro Lúcio Acosta, porque o Lúcio Acosta, todos nós sabemos que ele não aguenta jogar os 90 minutos, ele sempre cansa lá para os 15 minutos, segundo tempo, ele já está cansado. Então, a gente tem que ter um reserva pro Lúcio Acosta também, um bom jogador para a reserva do Lúcio Acosta. E na frente, se o John Kennedy sair, tem que trazer um outro bom atacante para o lugar dele. E o Castilho, ver se ele já começa, de repente, se adaptar um pouco. A gente viu o Arias, que levou mais de um ano para se adaptar ao futebol brasileiro e o jogo do Fluminense. A gente não pode cobrar o Castilho em pouco tempo, né? Então tem que esperar ele se adaptar, apesar do valor. A cobrança é muito grande pelo valor que ele foi comprado, mas tem que aguardar, porque a adaptação é demorada, não é rápida desse jeito. E se ficar cobrando em cima, cobrando muito, o jogador acaba nunca rendendo. É difícil, tem que dar
um tempo, um espaço para ele poder se adaptar bem ao futebol brasileiro, para poder render. Ruim ele não é habilidoso, mas o cara que fez 4 gols no Flamengo, numa decisão de Recopa, sendo que 2 foram anulados, e o cara não é ruim, o cara sabe fazer gol. Apesar de não ter tantos gols na carreira dele. Começou a jogar mais pro final agora, nos últimos 2 anos. Então, vamos aguardar ver o que vem. Se o Soteldo, ou Canóbio, ou Serna sair, tem que ter um outro atacante de beirada, né, para poder render também. Então, vamos aguardar isso tudo para ver como é que faz. Em relação ao Nino, é uma negociação difícil, né? Por quê? Porque esse Zenit é um time enjoado para poder contratar jogador deles. Quando eles querem o jogador, é muito difícil. E o Zenit, o Nino, ele tem jogado muito bem no Zenit. Mas ele tinha feito um acordo com o Zenit, apesar que para eles lá não vale isso, não vale a palavra. Ele tinha feito um acordo com o Zenit que se ele fosse campeão russo, que ele poderia ser negociado. O Fluminense ofereceu 10 milhões de euros, eles pediram 17. O Fluminense está para fazer uma proposta agora melhor, a nova proposta, para ver com um tempo menor de pagamento, com o valor maior dado na primeira prestação, para ver se o Zenit aceita a proposta. O Rodrigo Dias falou que parece que o Cruzeiro também está interessado no Nino, tá, para fazer uma proposta. Então, o Fluminense não pode demorar muito se estiver realmente interessado no Nino. Aí a gente tem que ver a proposta que o Fluminense vai fazer, se o Zenit vai aceitar, se aceitar para resolver logo a situação antes que ele vá para outro time. Apesar de eu achar que é muito dinheiro. Mas vamos aguardar para ver. O Thiago Silva parece que ele falou que tem clubes também da Europa interessados no futebol dele. Ele está dando tempo, ficou de dar resposta para onde ele vai. Ainda não se decidiu, mas ele ficou de dar resposta. Eu acho que do jeito que ele saiu daqui, ficou uma situação chata. Eu acho que ele deveria voltar para jogar esses últimos 6 meses, ainda mais se o Nino vier também, a gente, com eles dois na zaga, tem grandes, e se vier o Dantas também para ficar ali na reserva, a gente tem grandes chances, grandes possibilidades de conquistar um grande título nesse segundo semestre. Quem sabe até a Libertadores, que é um título que falta ao Thiago Silva, né? Então eu gostaria que ele viesse. E seria uma maneira dele encerrar com mais dignidade a carreira dele no Fluminense. E quem sabe parar de jogar. Seriam só 6 meses, 6 meses passa rápido. E eu acho que seria uma boa. A zaga Nino e Thiago Silva, excelente. Ia ser muito bom. Então aí a gente tem que aguardar se vai conseguir ou não esses dois jogadores, porque não pode demorar muito. O Thiago Silva, tudo bem, ele vai dar resposta, mas também não pode demorar muito para tentar trazer outro para o lugar. O Dantas seria um grande jogador, mas se vier o Thiago Silva também seria ótimo. E aí o Nino também, o Fluminense tem que mandar logo essa proposta para ver se os Zenit aceitam ou não, para dar tempo de correr atrás de outro se eu não conseguir. Então vamos aguardar, ver o que acontece, ver os jogadores que realmente vão sair, ver se o Canóbio vai se sobressair mesmo na Copa do Mundo, para se alguém quiser contratar, parece ter tido da Europa também interessado nele, se algum clube quiser levar o Canóbio, que leve por um valor alto, para o Fluminense poder trazer alguns jogadores para o lugar dele. Mas vamos aguardar para ver isso. Agora, em relação a outro assunto, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí com minha esposa, todo dia, de segunda a segunda, de meio-dia à meia-noite, né? E eu queria uma terapia para a parte da manhã, para não bater pino na cabeça, não sair fumaça. Então, o que acontece?
Eu sempre assisti, né, desde que começou a ter no YouTube, os canais de repórter ou de youtuber do Fluminense que falam sobre o Fluminense. Então tem vários YouTubers que eu assisto que eu confio, que eu acredito nas informações deles. Aí sei que são repórteres e youtubers de confiança. Aí eu pedia, como eu não sei nada de internet, pedi à sobrinha da minha esposa um dia que ela veio aqui, que é praticamente não veio aqui, mas um dia que ela veio para me ensinar a fazer o canal. Aí fiz o canal com ela, e aí como é que ia fazer os vídeos? Se eu não tenho ninguém dentro do Fluminense filtrado para me passar as notícias. Como eu falei, tem vários YouTubers que eu confio, aí que eu faço? Eu pego, comecei a fazer assim, pego as notícias que esses YouTubers que eu conheço e confio falam, dou o nome aqui do canal e do YouTube e passo a notícia aqui da minha maneira de falar. Ou então, quando é para fazer comentário, faço como estou fazendo agora também, faço os comentários falando sobre o Fluminense, sobre os jogadores, sobre o jogo. Aí cabe a vocês a dizerem se eu fui bem ou não. Aí vocês botam na mensagem se eu fui bem, que eu deveria ter falado isso, que eu falei aquilo errado. Vocês podem falar comigo. Aí eu pensei de não ter nem 50 inscritos, para minha surpresa, estou com 835 inscritos, 836 inscritos. Aí eu pretendia chegar aos 1.000 inscritos até a Copa do Mundo, está muito em cima. Mas espero chegar pelo menos até acabar a Copa do Mundo aos 1.000 inscritos. Aos 1.000 inscritos. Aí, o que acontece? Eu gostaria de contar com o apoio dos amigos que eu fiz aqui, que muitos conversam comigo quase que diariamente, mandam mensagem pelo canal, pelos vídeos que eu faço. Aí eu gostaria de contar com o apoio de todos que estão inscritos no canal, para continuar dando like, compartilhando, dar o hypar para aumentar a pontuação do canal e para pedir às suas amigas e amigos que não tiverem inscrito para se inscreverem no canal. E a todos que assistem os vídeos, né, costumam assistir os vídeos do nosso canal, para se inscreverem e dar o like, compartilhar e pedir às suas amigas e amigos também para se inscreverem e dar o like e compartilhar. Só assim vocês vão ajudar o YouTube vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E quem sabe a gente conseguir bater a primeira meta, que é de 1.000 inscritos, né? Então aí eu conto com o apoio de todos. Nessa parte eu estou ficando muito feliz, porque eu não pensava de chegar nem a 50, estou em 836, mas comecei a levar a sério, espero contar com o apoio de vocês para bater a primeira meta, que é 1.000 inscritos. A segunda parte, todo mundo está vendo que a imagem e o som não está muito legal dos vídeos que eu estou fazendo. Estou fazendo com o arco, que a minha neta veio aqui, deixou cair no chão, quebrou o arco e queimou a lâmpada, né? E o meu celular também é bem obsoleto. Então, eu estou contando com o apoio de vocês nos Pix, para ir juntando dinheiro, botar lá no cofrinho lá do banco que eu estou usando agora, o PicPay, para depois poder comprar o notebook, um microfone, para poder ir e fazer um painelzinho para melhorar aqui o canal, os vídeos também, né? E aí eu espero contar com o apoio de todos vocês. Quem puder colaborar, desde que seja de coração, eu agradeço desde já, qualquer valor, desde já eu agradeço. Eu tenho 2 Pix, um é um e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson. Aí, e os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro é
paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-78734. Repetindo, 746-234-78734. Tá aí, os dois Pix, como eu falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, agradeço desde já. Um abraço a todos, tenham uma grande quarta-feira e até o próximo vídeo, se Deus quiser, provavelmente amanhã. Fiquem todos com Deus.